agora a terceira parte, né, que é o estudo do nosso livro, Uma Vida com Propósito. Quantos de vocês têm esse livro? Eu tenho. A Silvânia tem. Eu tenho. Ah, tá, legal. Eu mandei lá no grupo, tá bom? PDF, não sei se vocês conseguiram ver. A gente está lendo um capítulo por dia, né? São 40 dias. E a gente está lendo um capítulo por dia. Hoje nós vamos ler o terceiro dia. Que o título é assim: O que dirige a sua vida? Vou colocar um. É o capítulo 3? É. Isso, 3. O que dirige a sua vida? Vamos lá, vou começar aqui a leitura. Percebi que o que faz os homens correrem atrás do sucesso é a inveja. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 4. O homem sem propósito é como um barco sem leme, um vira-lata, um nada, um ninguém. Thomas Carlyle. Todo e qualquer indivíduo tem sua vida dirigida por algo. A maioria dos dicionários define a palavra dirigir como guiar, controlar, direcionar. Né? Então, ele dá um exemplo aqui. Se você está dirigindo um carro, se você está batendo um prego, se você tá jogando uma bola de golfe, você está direcionando algo, né? E naquele momento você está guiando e está exercendo uma força. E aí ele pergunta aqui, qual é a força que tem dirigido a sua vida? Minha câmera estava desligada, vocês nem para me avisar. Liguei agora. Deixei a minha. Eu esqueci. Foi na hora eu estava compartilhando a tela e esqueci de ligar. Então vamos lá. Então, assim, qual é a força que está dirigindo a sua vida? Qual é a força que tem dirigido as nossas vidas? Aí ele fala aqui, nesse momento você pode estar sendo dirigido por um problema, por pressão, por um prazo limitado. Gente, o fundo musical está muito alto? Tá bom? Não. Tá bom. Então tá. Você pode estar sendo dirigido por uma lembrança, por um temor, por uma crença inconsciente. Aí ele vai falar que existem centenas de circunstâncias e valores e emoções que podem estar dirigindo a sua vida, né? Que dirigem as nossas vidas. E aqui ele vai citar os 5 mais comuns, as 5 circunstâncias mais comuns que costumam dirigir a vida das pessoas. E aí o primeiro deles, muitos são dirigidos pela culpa, né? Aí ele vai falar assim, ó, tais pessoas passam a vida inteira fugindo do remorso, ocultando a sua vergonha. Pessoas dirigidas pela culpa são manipuladas por lembranças. Elas permitem que seu passado controle o seu futuro. Elas frequentemente culpam a si mesmas e sabotam o seu próprio sucesso. Assim, quando a gente permite que a culpa controle a nossa vida, nós vamos estar sabotando o nosso próprio sucesso, né? Porque, assim, todos nós somos falhos, todos nós tivemos momentos de fraquezas, de falhas, mas a misericórdia de Deus nos alcança, né? O perdão, através de Jesus, nós temos o perdão, nós estamos livres da culpa, nós estamos livres, a palavra de Deus nos diz, né? E ele carregou sobre si todas as nossas dores, as nossas culpas. Então, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós não precisamos mais carregar esse peso, né? A palavra de Deus diz assim, vinde a mim o quê? Todos estão cansados ou carregados, né? E eu aliviarei. Então, assim, se você tem vivido uma vida dirigida pela culpa, que você possa lançar isso diante de Deus, sabe? Se livrar, porque a culpa é um peso que a gente carrega, que a gente não precisa carregar. É como se nós carregássemos um fardo desnecessário e que sabota a nossa vida, sabota os nossos resultados. Porque o perdão de Deus, ele é automático, né? Quando você pede perdão para Deus, ele te perdoa automaticamente. A partir do momento que você tem que deixar o erro. Aí o que é que acontece? Você deixou o erro, pediu perdão para Deus,
esse sentimento de culpa, ele já não provém de Deus, ele vem do diabo, para querer te afligir, te abater. Então você tem que vencer isso. Isso é exatamente, isso é uma das tarefas dele, né, do nosso inimigo, é nos acusar, né, dia e noite ele nos acusa, mas pela misericórdia de Deus, nós somos limpos, nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus. Então, continuando aqui, somos... Cadê? Onde eu parei? As culpas, elas frequentemente culpam a si mesma e sabotam o seu próprio sucesso. Quando Caim, ele dá o exemplo, né? Quando Caim pecou, a sua fez cair da presença de Deus. Deus disse: você será um fugitivo errante pelo mundo. Isso descreve a maioria das pessoas hoje em dia, perambulando pela vida e sem propósito, né? Sem saber para onde ir, sem direção. Produto do nosso passado, ou seja, nós somos resultado do nosso passado, mas nós não precisamos ser prisioneiros do passado, nós temos que ser livres, né? E aí depois ele segue falando sobre outro motivo, outra circunstância, é que muitas pessoas são dirigidas pelo rancor e pela raiva. Essas pessoas se apegam a mágoas sem jamais superá-las. Em vez de aliviarem a sua dor através do perdão, revivem-na de contínuo em sua mente. Algumas pessoas, dirigidas pelo rancor, se fecham, interiorizam a sua raiva, enquanto outras explodem sobre os outros. Ambas reações são perniciosas e não trazem nenhum benefício. Então, essas pessoas que são dirigidas pelo rancor, pela raiva, elas vivem motivadas por mágoa, né? Isso gera doenças físicas, doenças emocionais, né? E uma vez eu li uma frase que eu acho que é exatamente isso: as pessoas que são movidas pela mágoa é como se você tomasse um copo de veneno e esperasse que o outro morra. Então, qual que é o remédio para isso? É liberar o perdão, sabe? O perdão, eu aprendi que o perdão ele é uma decisão. Não é algo assim de você, é fácil, não é fácil, mas você pode decidir perdoar, também não é esquecer, porque esquecer quem esquece é quem tem amnésia, né? Então, assim, mas quando você perdoa, quando você libera perdão, é como se aquela dor, aquela ferida não doesse mais, né? Então, isso é importante. Nós não temos uma vida dirigida pelo rancor e pela raiva. E a outro motivo que ele coloca aqui é que muitos são dirigidos pelo medo. Os temores são provavelmente o resultado de experiências traumáticas e de expectativas ilusórias, do crescimento em um lar extremamente severo, ou mesmo da predisposição genética. Independente do que tenha causado tal situação, pessoas dirigidas pelo medo, com frequência, perdem grandes oportunidades por terem medo de correr riscos. Em vez disso, elas se comportam de maneira cautelosa, evitando riscos e tentando manter a situação vigente. O medo é a autoimposição de um cárcere. Então, olha como isso é sério, né? Quantas vezes nós somos dominados pelo medo, sem nem perceber, sabe? Às vezes surge uma oportunidade de fazer algo diferente e a gente não encara por conta do medo. Eu mesma já vivi isso. Vocês acreditam que eu comecei a fazer faculdade e aí desisti da faculdade porque eu tinha medo de um TCC. E aí eu inventei um monte de desculpas. Eu não vou fazer por causa disso, comecei a inventar, porque eu tô grávida, porque agora não dá. Mas, na verdade, no fundo, era medo. Era o medo que eu tinha de encarar isso. E quantas vezes nós agimos assim, né? Nós desistimos de enfrentar, às vezes, situações que vão nos levar para o sucesso, por medo. Às vezes, por coisas simples, às vezes nós dizemos não a um passeio. Quantas pessoas que não são assim, que vivem motivadas pelo medo, sabe? Por cautela, sempre é medo. Então, isso também é um inimigo, né? Isso também sabota o nosso sucesso.
é como se nos prendesse, né? Que foi o que ele falou. É como se nós mesmos nos colocássemos em uma prisão, em um cárcere. Isso impede de se tornar, de você se tornar aquilo que Deus pretende que você seja. Então, olha como isso é forte, né? E aí, qual que é o remédio para isso? O amor. Ele coloca aqui que é o amor, como na palavra de Deus diz, né? No amor não há medo, porque o amor lança fora todo o medo. Quem é o perfeito amor? Deus. Jesus, né? É Deus, é Jesus. Então, que vocês possam... Ah, e uma coisa, um ponto interessante que eu anotei aqui, que eu não posso deixar de falar, é que o medo, ele não é uma coisa inata, porque algo que é inato é uma coisa que é comum a todos. Por exemplo, medo de nadar. Quem tem medo de nadar aqui de água? Umas pessoas que têm. Ó, a Rosângela disse que tem. Agora, a Esther tem. E tem outras pessoas que são excelentes nadadoras, que nadam excelente. Então, assim, não é uma coisa inata. Por quê? Porque se fosse inato, seria comum a todos. Todos teriam medo de nadar, né? Então, medo de dirigir. Isso não é inato. Ó, a Rosângela. Esse é o medo que eu venci, graças a Deus. Se me libertar também. Não é? Então, assim, olha só como o medo, às vezes, nos prejudica, né? O quanto você poderia... Isso, trava, exatamente isso, nos trava, né? Isso. Então, assim, o medo não é inato, isso é algo que você adquiriu, talvez por um trauma, talvez por, sei lá, por conviver com alguém, por ter presenciado alguma situação, mas isso é o que Deus tem tocado aqui, tem falado, né? Que nós precisamos vencer o medo. A palavra de Deus diz que até comentaram as irmãs, eu vejo assim também que o medo, ele pode ser também, além de travar, né? Para travar, pode ser também um trauma, o medo. É um trauma de algo que a pessoa já passou, ou porque alguém falou, porque ela vivenciou uma situação e travou aquela circunstância na vida dela de algo que ela gostaria de realizar. E de repente, que nem você mesmo comentou no começo, né, Thalita? Você fazendo faculdade e tal, aí você inventou várias situações justamente porque você teve um medo, porque talvez alguma situação na sua vida, ou nas nossas vidas mesmo, eu falo por mim, tem situação às vezes que eu já era para tempo, lá atrás, de aprender a dirigir, mas eu tive algum trauma que eu fiquei com medo, e até hoje eu não consigo. Então, assim, hoje, devido a uma necessidade, que eu vejo minha mãezinha que eu cuidando, estou aqui, tá no quarto cuidando dela ainda, tá ali, deitadinha ali, ó, eu estou cuidando, estou aqui, estou lá. Mas, assim, eu preciso devido a uma necessidade, mas eu fico travada com isso. Então, às vezes, é uma situação que, às vezes, bloqueou, né? E a gente sabe que isso é uma circunstância também da vida, do dia a dia, mas uma estratégia maligna também, né? Tem que ser quebrada, em nome de Jesus. Exatamente. A Bíblia diz, tem um versículo que fala, né? Que Deus, ele não nos deu o espírito de medo. Então, é algo que nós adquirimos, né? Isso. Através de alguma situação, né? E que isso precisa ser quebrado. Mas ele nos deu o espírito de ousadia. Mesmo, então, nós vamos vencer esses medos em nome de Jesus. Eu também estou nessa situação aí. Coisa assim, ó. E testemunha depois, eu estou dirigindo, ó, gente. Ô, Glória. É isso mesmo, aí vocês vão compartilhando lá no grupo depois. De ousadia. Exatamente, isso motiva, né? Isso motiva umas às outras, sabe? Muito legal, isso mesmo. E é como a Rô falou, isso é uma estratégia que muitas vezes o inimigo usa, né? Também para nos paralisar, sabe? Para paralisar nossa vida em vários aspectos. Pensa assim, ó. De repente você começa a dirigir, você começa a fazer a obra de Deus, vai começar a dar frutos, vai começar, entendeu? E ele não quer. Mas não vai parar, não vai parar mal, o agendamento vai estar lotado, assim, direto. Tem que viajar para os interiores aí para a Thalita, em outros lugares no céu, Senhor, eis-me aqui, me dá graça. Aleluia, eu creio. É a ousadia pode mais mesmo, né? A unção do Senhor. Tem que aproveitar. Ele continua aqui, né? Aí ele fala assim, que também muitos são dirigidos pelo materialismo. O desejo de adquirir se torna o único objetivo na vida dessas pessoas, que são materialistas, né? O impulso de sempre querer mais,
baseia-se no conceito errôneo de querer ter mais. Desculpa, ele errado. De que ter mais me tornará mais feliz, mais importante e mais protegido. Essa é outra falácia, né? Tem pessoas que dirigem suas vidas por isso, por ter riquezas, por ter bens materiais, colocam muitas vezes os bens materiais na frente da própria família, né? Então, é lamentável. Isso é um mito, é uma falácia, né? A respeito do dinheiro. Porque, assim, quem vive motivado por isso nunca vai se satisfazer. Sempre vai ter um objetivo, vai chegar lá. Aí, quando alcançar, não vai estar satisfeito, vai precisar de mais, e sempre mais, e sempre mais. Nunca se satisfaz. Seguinte, outros são dirigidos pela necessidade de aprovação. Essas pessoas, assim, elas permitem que as expectativas dos pais, das esposas, filhos, professores, amigos, controlem a sua vida. Muitos adultos ainda tentam ganhar a aprovação de pais que nunca não estão satisfeitos. Aqui é uma parte bem delicada, né? Porque isso está totalmente ligado com o problema da nossa identidade, uma disfunção na identidade. Porque quando nós não sabemos quem nós somos dirigidos pelos outros, nós permitimos, sem perceber, que os outros dominem a nossa vida, que os outros digam o que nós devemos fazer, sabe? Então, isso aqui é algo também que amarra a nossa vida, que impede o nosso sucesso. Ele colocou aqui, eu não conheço todas as chaves do sucesso, mas uma chave para o fracasso é tentar agradar a todos. Tem como agradar todo mundo? Não. Sim. Não tem como agradar todo mundo, né? E aí também uma frase, tem outro livro que eu tô lendo também, que tá batendo certinho com esse aqui, quando a gente não toma a direção da nossa vida, nós entregamos ela a outra pessoa. Então, assim, quando a gente não domina, quando a gente não dirige a nossa vida, nós permitimos que as outras pessoas façam isso, né? Então, as pessoas, faz isso para mim, e aí a gente não sabe dizer não, e a gente acaba vivendo em função dos outros. Nós precisamos saber assumir o controle da nossa vida, saber dizer não, muitas vezes é preciso, é necessário, né? Quando nós dizemos sim para todos, nós estamos dizendo não para nós. Sim para o outro, muitas vezes é o não para nós. E outra coisa que eu anotei aqui, quem não sabe aonde deseja chegar, não chega a lugar algum. Então, assim, nós precisamos ter um foco, nós precisamos ter direção, ter direcionamento, né? E esse livro vai nos mostrar exatamente isso, vai nos mostrar o propósito da nossa vida, né? Aquilo que Deus tem, qual o propósito que Deus tem para cada um de nós. E aí, a seguir, ele vai começar a explicar as vantagens de ter uma vida dirigida por propósito. Aí, gente, só um minutinho. Tá querendo sair já. Eu tô aqui no carro e a minha cachorrinha tava comigo, aí agora já tá querendo sair. Pronto. As vantagens de uma vida dirigida por propósito. A primeira vantagem é conhecer o propósito de sua vida, faz com que ela tenha sentido. Então, é aquilo, né? Se você não tem propósito, quem não tem propósito não chega a lugar nenhum. Então, a partir do momento que você descobre o propósito da sua vida, a sua vida começa a fazer sentido. Você começa a encontrar motivação para viver, você começa a compreender o sentido de viver. Muitas pessoas estão em depressão, estão deprimidas por conta disso, porque não sabe, não encontra sentido em viver. Não tem motivação, nada faz sentido, não consegue encontrar alegria em nada, né? Então, assim, isso aqui é um ponto muito importante, né? Encontrar um sentido para viver. Segunda vantagem de conhecer o seu propósito é que ele simplifica a vida.
ele define o que você faz e o que você não faz. O propósito se torna o padrão pelo qual você avalia quais ações são essenciais e quais não são. Você simplesmente pergunta: esse ato me ajuda a cumprir o propósito de Deus para a minha vida? Então, isso aqui também é muito importante, né? Quando nós entendemos o propósito na nossa vida, isso serve de crivo para nós decidirmos o que é essencial e o que não é, né? Nós não vamos simplesmente agir por agir, fazer qualquer coisa só por fazer. Nós vamos analisar, mas peraí, será que se eu fizer isso, isso vai estar contribuindo para o propósito que Deus tem para mim? Você não vai mais fazer qualquer coisa, você vai fazer aquilo que é essencial para você cumprir o propósito de Deus. A vida de propósito leva a um estilo de vida mais simples. Eu estou lendo um livro que fala exatamente sobre isso, né? Um livro que se chama Essencialismo. Não sei se alguém aqui já leu esse livro, ele é maravilhoso. E ele fala exatamente sobre isso, a viver uma vida mais essencial. Ele vai dizer, esse livro fala assim, que às vezes a gente gasta tanta energia fazendo tanta coisa, e eu ia até trazer ele aqui para mostrar para vocês, que ele tem uma figura que exemplifica exatamente isso. É como se ele mostra assim, tipo uma bolinha que representa a gente e uma seta invadindo para várias direções. Então, quando nós não temos um propósito, a gente faz de tudo. Só que a gente não vai para lugar nenhum. E é exatamente isso. Quando a gente não tem uma vida com propósito, é como se a gente gastasse tanta energia em tanta coisa e, no fim, não avança para nenhum lugar. Quando você tem uma vida dirigida por um propósito, é como se você tivesse seguido uma direção certa e avançar para essa direção. Sabe? Então, isso é muito forte. Outra coisa aqui, aí ele fala também que o tempo, né? Quem sabe o propósito da sua vida vai investir tempo nas coisas certas, não vai perder tempo. E eu até anotei aqui, né? Uma coisa hoje que tem roubado muito do nosso tempo é o quê? O celular, né? A gente senta lá, começa a mexer, começa a ver uma coisa, começa a ver outra. E quando você vai ver, o tempo já passou, a hora já passou e você não fez nada no seu dia. Aqui no livro ele falou isso, né? Que é impossível fazer tudo que as pessoas querem que você faça. O seu tempo só é suficiente para fazer a vontade de Deus. Se você não consegue realizar a vontade de Deus por completo, significa que você está tentando fazer mais do que Deus pretendia que você fizesse. Ou, possivelmente, você está assistindo muita televisão, ou hoje em dia, né, mexendo no celular. Você percebe quantas distrações nós temos para nos afastar do propósito de Deus para a nossa vida? Quando eu estava aqui meditando também, eu fiquei pensando nessas séries, né? Que é muito comum, o pessoal hoje, assistir séries. E você vê que as séries, elas são feitas justamente para você ficar presa naquilo, né? Você começa a ler o episódio... Eu mesmo já falei que não vou assistir mais série. Eu já falei que eu não vou assistir mais série, que ela prende a gente naquilo, né? Vicioso. Eu não vou assistir mais, já falei. Eu fiquei presa em uma série, outro dia assistindo, eu falei, eu não vou assistir mais série. Eu prefiro assistir um filme uma hora ou outra, mas uma série eu não assisto mais. Porque assim, a gente perde tempo que a gente poderia estar investindo em outras coisas, né? Outras coisas que nos edificassem, outras coisas que fossem mais produtivas. Então, assim, são coisas que a gente precisa ficar atenta. Porque sem perceber, quando você vê, você está ali e um episódio vai puxando o outro, termina um para você conseguir entender esse, você vai ter que assistir o próximo e assim vai. E quando você menos percebe, você já perdeu muitas e muitas horas, né, da sua vida. Então, é uma coisa que a gente precisa ficar atenta. E aí ele vai colocar aqui, a terceira vantagem de conhecer o seu propósito é que ele vai direcionar a sua vida. Você quer que a sua vida tenha impacto, focalize, deixe de ser inconstante, pare de tentar fazer tudo, faça menos. É isso que eu acabei de falar, né?
fazer menos, mas fazer de forma intencional, fazer o que é essencial. Tá? Isso vai te fazer gastar menos energia e ser mais produtivo. A quarta vantagem é estimular a sua vida, ou seja, te trazer motivação. Quando você encontra o propósito da sua vida, você tem motivação, você sabe o porquê você está aqui, você tem motivação para fazer, para viver. Isso é muito importante. A quinta vantagem de conhecer o seu propósito é te preparar para a eternidade. Muitas pessoas passam a vida tentando criar um legado. Elas querem ser lembradas quando partirem. Entretanto, que em última análise, mais importa não é o que os outros dizem sobre a sua vida, mas o que Deus diz. E essa frase aqui eu achei importante, ó. O que as pessoas não percebem é que todas as realizações acabam sendo superadas. Recordes são quebrados, reputações desvanecem, homenagens são esquecidas. Né? A gente sempre quer fazer coisas assim para criar um legado, para criar. Ele dá o exemplo aqui de um rapaz que ele queria ser campeão de tênis, né, da faculdade. E aí ele conseguiu isso e ele conseguiu ganhar um troféu que ficou lá na faculdade. E ele ficou todo orgulhoso por ter conseguido aquele troféu, né, de ser uma referência ali de tênis. Só que passados alguns anos, ele recebeu esse troféu pelo correio. E aí esse troféu foi enviado porque depois de uma reforma lá na faculdade, o pessoal achou que não servia mais e jogou no lixo o troféu dele. E aí ele falou assim, ó, no devido tempo, todos os seus troféus serão jogados no lixo por alguém, né? A gente vê quando morre alguém, a gente vai se desfazendo das coisas, aos pouquinhos vai se desfazendo. Aí depois os netos já não lembram mais, os bisnetos, então, né? Então, vai passando. E o que a gente não pode esquecer é que nós somos colocados nessa terra não para ser lembrados por alguém, mas nós somos colocados aqui para nos prepararmos para a eternidade. Isso aqui é a ilustração do que é a eternidade, né? Foi para isso que nós somos criados aqui. O que nós fizermos aqui determina onde nós vamos passar a eternidade. A gente não pode esquecer, né? E aí, ele vai falar que vai chegar o dia que todos nós estaremos diante de Deus. E ele vai fazer uma auditoria na nossa vida, um exame final. E antes que você entre na eternidade, lembre-se, cada um de nós estará pessoalmente diante de Deus para ser julgado. E aí ele fala que Deus vai nos fazer duas perguntas. Vai dizer assim, o que você fez com o meu filho, Jesus Cristo? Deus não irá perguntar sobre seus antecedentes religiosos, as suas visões doutrinárias. O único ponto importante será, você aceitou o que Jesus fez por você? Aprendeu a amá-lo e a confiar nele? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E a segunda pergunta, o que você fez com o que eu te dei? O que você fez com a sua vida? Com todas as dádivas, com os talentos, com as oportunidades, com a energia, com relacionamentos e os recursos que Deus te deu? Deus gastou consigo mesmo ou utilizou para os propósitos que Deus lhe deu? E aí está falando aqui, prepará-lo para essas duas perguntas é o objetivo desse livro. A primeira vai determinar onde você vai passar a eternidade. E a segunda determinará o que você fará na eternidade. Então, fechando aqui, nós não tenhamos uma vida motivada pela culpa, pela raiva, pelo medo, pelo materialismo, pela necessidade de aprovação das pessoas, mas que nós tenhamos a nossa vida motivada pelo propósito que Deus tem para cada uma de nós, tá bom?
E aí eu vou deixar o tema para nós refletirmos aqui, para cada uma de vocês refletirem, é viver um propósito é o caminho para a paz. Uma pergunta para vocês meditarem. Opinião da minha família, de meus amigos, é a força que dirige a minha vida? Não. Força eu quero que dirija a minha vida. Qual é a força que você quer que dirija a sua vida? Deus. Uma pergunta para a gente meditar, né? Alguém quer contribuir alguma coisa antes da gente encerrar? Fazer algum Eu que estou começando agora, eu estou ainda renunciando tudo ainda. Não tem coisa melhor, né? De nós estarmos ter essa convicção, essa certeza que Deus, Jesus Cristo, quando ele, lá na cruz do Calvário, né? Ele lá sofreu tudo por nós, calado, né? Como ovelha muda ali, lá na cruz do Calvário, levou sobre ele todos os nossos pecados, todas as nossas dores, maldição, enfim. E ele falou assim para Deus, né, para o Pai, falou assim, perdoai-vos que eles não sabem o que eles fazem, né? Por tudo que hoje nós, nesse mundo que nós estamos vivendo, nesse século presente nós estamos vivendo, que o mundo aí, praticamente, nós estamos vendo que a palavra de Deus está se cumprindo, que muitos estão com a mente cauterizada, né, com o coração endurecido, o amor de muitos se esfriando, enfim, está acontecendo tanta coisa. E hoje, a gente, por nós ter essa dádiva de Deus, porque nós fomos escolhidas primeiro por Jesus Cristo, foi Ele que nos escolheu, né? E nós reconhecemos Ele como nosso Senhor e Salvador. Aí tem aquela frase que todo mundo fala, você aceitou Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador? Eu aceitei porque Ele me aceitou primeiro, né? Foi Ele que me aceitou primeiro. E hoje, por eu estar na presença do Senhor, por mais as circunstâncias que eu estou vivendo, eu não tenho que andar por vista, mas sim por fé. Declarando sempre, como está falando aqui, né? Quem somos nós em Deus? Declarando que maior está em mim do que o que está no mundo. E outras coisas mais. Então, assim, não é fácil, não é para ninguém hoje a luta que Deus está permitindo para cada um de nós. E o Senhor fala assim para mim, para você, para cada um de nós aqui. Não é para a gente negar a cruz, né? Porque Jesus não negou a cruz. E o interessante, teve um que ajudou ele a carregar aquela cruz. Se eu não estiver enganado, acho que foi... Como que é o nome do rapaz lá? Que está na Bíblia? Irineu. Isso. Tem que ter um Irineu nas nossas vidas para ajudar, carregar e não cortar a cruz. Aquela cruz, ela não pode ser cortada, porque às vezes lá na frente, ela vai se tornar uma ponte, né? E às vezes tem pessoas que, às vezes, até no nosso meio, ela quer cortar. Ai, irmã, nossa, está passando por isso. Ai, irmã, que não sei o que, não sei o que, está dando direção, né? Em toda essa situação. Então, por mais que eu, você, nós estamos passando, o ano, Deus não está limitado no ano 2025, Ele está limitado em tudo aquilo que Ele prometeu nas nossas vidas, que Ele vai cumprir, porque Ele é fiel e justo nas nossas vidas, né? Fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Então, eu creio que Jesus ele falou assim, na palavra de Deus fala, né? Que Jesus falou para os discípulos, para ele se preparar, porque ele vai preparar um lugar e ele não vai deixar ele sozinho, vai deixar nós sozinhos, porque ele já foi preparar um lugar para receber cada um de nós, né, na eternidade, e que ele ia enviar quem? O Espírito Santo que está conosco hoje. Então, para aqueles que reconheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que tenha ele no teu coração, temor dele, então eu vejo, por mais as lutas que eu estou passando hoje aqui nas minhas vidas, que Deus está permitindo para transformar o caráter de Cristo na minha vida, eu tenho que andar por fé e não por vista, por mais difícil que seja. Não só pelo cuidado com a minha mãezinha aqui, que eu deixei de ir para a igreja, mas eu sabe por que eu deixei para a igreja? Porque a igreja sou eu, mas não que eu deixei a igreja física. Deus sabe por que eu deixei a igreja física lá. Estou aqui porque eu posso dobrar meu joelho aqui, eu posso buscar a presença de Deus aqui, estou participando desse grupo que, para mim, né, está sendo edificante, eu não estou sendo 100% ainda, mas eu vejo quão falhas que eu estou tendo, mas, ao mesmo tempo, o Espírito Santo está me convencendo, é Ele que nos convence, né? O Senhor fala que Ele enviou o Espírito Santo justamente para isso, para nos convencer. No momento que eu fiz alguma coisa errada, o Espírito Santo está me convencendo, Rosângela, você fez alguma coisa errada. Então, eu me arrependi daquilo, o Senhor está me perdoando. Agora, no momento que eu me endureço, não, eu não vou perdoar fulano, beltrano, ciclano por causa disso, não, porque não está fazendo. Aí eu estou me endurecendo, eu estou bloqueando as bênçãos de Deus na minha vida. Então, é daí por diante. Como que eu quero que as bênçãos de Deus me alcance? Como que eu quero que as bênçãos do Senhor venham a ser através da minha vida para outras vidas? Então, Deus está permitindo as lutas nas nossas vidas, justamente para que possamos ter bagagem para lidar com outras famílias que vai colocar na nossa frente para a gente saber lidar com aquilo, né? Então, tudo é um aprendizado.
E Verdade. como fala, os talentos e os dons, né? Então, eu tenho que apresentar diante do Senhor. Rosângela, o que foi que você fez com os talentos? Ai, Senhor, escondi, porque eu não tive tempo, Senhor, escondi. Ai, sabe, não posso, eu tenho que usar de alguma forma. Dirigindo ou não dirigindo o carro, eu tenho que usar a ferramenta, os dons e os talentos, né? Então, é isso. Então, eu só quero colocar essa reflexão aqui para nossas vidas, tá bom? Mas eu vou estar mais atenta aí nos livros, nas reflexões também diárias, né? De alguma forma, Thalita, porque é isso. Thalita, Oi. o assunto de perdão é muito sério. Deus está insistindo no assunto de perdão, né? Porque até para a gente levar a nossa oferta na igreja, a Bíblia diz que antes de você levar a sua oferta, você tem que se consertar com seu irmão primeiro, né? Porque a oferta ela vai chegar diante da igreja, mas não vai chegar diante de Deus. Entendeu? Isso. Então, assim, você vê, né? Ela não quer aprender a dirigir, mas porque também, se ela, a hora que ela aprender a dirigir, olha Jesus, hein? Eu preciso. Me ajudem. Eu preciso. Tá vendo, né? Depois, porque, por isso que ele não quer que ela dirija, né? Agora vê se você vai dirigir, hein? Na garagem, vou lá no mercado, faço compra, o entregador entrega aqui, olha no carro. Gente, ó, a mulher com o carro na garagem foi no mercado ali, enfim, outras coisas, né? Mas é isso, tem que aprender a dirigir urgente. Em nome de Jesus. Habilidade, ninguém chega perto. Gente, vamos orar, agora é sério, vamos orar pela Rosângela e por mim pra gente começar a dirigir, tá bom? Vamos orar. Depois você Preciso. coloca testemunha aqui no grupo, hein? Amém. Isso. Então tá bom. Nós vamos encerrar por aqui, né? Que Deus abençoe vocês, que Deus possa falar mais forte aos corações. E eu quero dizer que estou muito feliz, tá bom? Com a cooperação, a participação de vocês. E com certeza não é em vão, né? Não, tudo que Deus coloca no nosso coração tem um propósito. E eu creio que nós estamos aqui não é em vão. Vocês possam fazer isso frutificar no coração de vocês, tá bom? Deus abençoe Amém. vocês. E espero vocês aqui amanhã. Vamos Amém. ver, vamos conhecer, vamos sim. Amém. Vou deixar o grupo aberto lá um pouquinho para quem quiser colocar alguma contribuição, não quis falar, mas quer colocar alguma coisa lá, fica à vontade, tá bom? Tá bem, Obrigada. Amém. Tchau, Deus tchau. abençoe. Fica com Deus, irmã. Com Deus. Bem. Até amanhã. Beijo. Boa noite para todas, viu? Feliz 2025. Beijo pra você também. Beijo. Tchau, tchau. Beijo.